Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. Sessões dos dias 25 e 26 de setembro de 2013 carinam uma semana com temas bastante áridos julgados pelos ministros no plenário do Supremo Tribunal. Matérias que tomaram o julgamento tanto da quarta-feira, num recurso extraordinário, e na quinta-feira, um outro tema também. Nós tivemos dois grandes temas julgados e os dois áridos, sem dúvida, e com repercussão geral reconhecida, ambos os recursos extraordinários. Isso significa que a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na quarta-feira, que envolvia a extensão ou não da gratificação por desempenho de servidores públicos, deveria ser estendida ou não aos pensionistas e aposentados, também do serviço público. E na quinta-feira, um tema que falava sobre sistema monetário, conversão da moeda de cruzeiro real para real e uma perda no valor da remuneração de alguns servidores do Rio Grande do Norte e o direito de compensação desse valor, foi o tema do recurso extraordinário na quinta-feira. Dois temas com repercussão geral reconhecida, como eu disse, e que o ministro Luiz Fux, na quinta-feira, disse que a decisão tomada pelo Supremo acerca dessa conversão para o RV repercutiria em pelo menos 10 mil processos que aguardavam essa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, nós tivemos uma semana com decisões bastante profícuas do Supremo Tribunal Federal, tanto na quarta como na quinta, e o início ainda do julgamento de uma ação penal contra um deputado federal, cujo resultado a gente vai poder conferir na semana seguinte, quando há uma previsão e uma expectativa de que seja retomado o julgamento dessa ação penal, que estava prevista na pauta de quinta-feira, com o voto do relator ministro Luiz Fux. Então, vamos fatiar os assuntos, começando com a sessão da quarta-feira. Os ministros do Supremo decidiram que os servidores inativos do Ceará devem continuar recebendo gratificação de desempenho no valor integral até que seja realizada a avaliação dos funcionários que ainda estão na ativa. O tema tinha repercussão geral reconhecida e, por isso, a decisão deve ser aplicada a casos semelhantes em todos os tribunais do país. Pelo acordo da turma recursal dos juizados federais do Ceará, servidores inativos e pensionistas devem receber o valor integral da gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, que é de 80% sobre o valor do salário, até que seja concluído o primeiro ciclo de avaliação dos servidores. O plenário do STF julgou que o recurso extraordinário que atacava a decisão não mereceria qualquer reforma e manteve a decisão da turma recursal. A Advocacia Geral da União sustentou que o benefício não pode ser estendido aos inativos. A gratificação aqui, essa geral, ela nunca foi genérica, nunca foi geral, ela sempre foi pro labore. Muito embora, no início, a legislação tivesse estabelecido que o servidor ativo receberia 80 pontos e que o servidor inativo receberia 50 pontos, o fato certo é que a própria lei diz que, a partir do momento em que o ciclo avaliativo ele é concluído, esse desempenho ele deve, sim, retroagir para atingir o início do pagamento em janeiro de 2009, valendo-se aí da sistemática legal da compensação. Segundo o relator do processo, ministro Marco Aurélio, os inativos devem continuar recebendo a gratificação integral, até que seja realizada a avaliação de desempenho dos servidores ativos, quando então a gratificação deixa de ser genérica e passa a ser individualizada. O ministro negou o recurso. A ordem jurídica não agasalha o tratamento diferenciado, isso presente a norma de transição da aludida lei. A norma de transição se mostrou linear, levando em conta o fato de a gratificação, nesse período, ter ficado descaracterizada, sem ligação com o desempenho do servidor, entendeu que a quantia menor de pontos concernentes aos inativos estaria jungida também a ter-se a gratificação em sua própria natureza. O quantitativo de 50% seria o quantitativo médio entre 0% e 100%. Por isso é que foi previsto, já que não se pode avaliar inativos, né? Foi previsto para os inativos, mas tudo ligado à avaliação.
a natureza em si da gratificação, que ficou descaracterizada. Continuou. Entendeu que a quantia menor de pontos concernentes aos inativos estaria jungida também a ter-se a gratificação em sua própria natureza, ou seja, como de desempenho, a partir do momento em que ela foi considerada uma gratificação linear e não uma gratificação de desempenho presente cada qual dos servidores, entendeu-se que o mesmo percentual fixado de forma temporária, até que venha a avaliação, deveria ser observado quanto aos inativos. Proclamou o direito dos servidores nativos e pensionistas de, até a regulamentação versada no artigo 7A da Lei 11.357, de 2006, incluído pela Lei 11.784, de 2008, verem a parcela também calculada na base de 80% do valor maior. O acórdão, presidente, ficou longe de conflitar com a Carta da República. Ao contrário, presente a disciplina da citada gratificação, o órgão julgador assentou-a no período a anteceder a avaliação dos servidores, linear, devendo ser observada de forma abrangente, como se os inativos e aqueles já falecidos estivessem ainda nos cargos públicos. Ante esse contexto, e reafirmando novamente que os parâmetros legais estão transcritos no acórdão proferido, desprovejo este extraordinário. E volto a repetir, a razão de ser da percentagem de 50% relativamente aos inativos. Apanhou-se o percentual médio, considerado o piso, não vamos falar em 0%, vamos falar em 1%, e o máximo de 100%, mas pressupondo a avaliação dos servidores. Como tivemos uma norma temporária, fixando percentual único quanto a todos os ativos de 80%, entendeu-se que a cláusula alusiva aos inativos somente operará efeitos a partir da avaliação. Desprovejo extraordinário, presidente. Apenas o ministro Teori Zavascki ficou vencido, já que ele aceitou integralmente o recurso. O que nós temos que definir, e isso foi, obviamente, objeto de pré-questionamento, é a natureza jurídica dessa gratificação nesse período. Se ela é pró-labore faciendo ou não. Quando se decidiu, quando se implementou a súmula vinculante número 20, se considerou que ela foi pró-labore faciendo a partir da vigência das avaliações, daí em diante. Nesse caso, pelo dispositivo do artigo do parágrafo 6º, que foi aqui, artigo 7º, parágrafo 6º, que diz que o resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor. Esse dispositivo indica que a natureza jurídica dessa gratificação foi, desde 1º de janeiro de 2009, uma gratificação pró-labore faciendo, de modo que realmente esse dispositivo ele tem o valor por si só, independentemente de ter sido efetivada ou não a compensação. Se a administração pública deixar de fazer a compensação, ela está sujeita, inclusive, à penalidade. Mas aqui não se discute isso. Aqui o que se discute é a natureza jurídica. De modo que eu vou pedir vênia para, nesse caso, dar provimento integral ao recurso. Até porque, se não fosse assim, acho que nós teríamos que declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo desse dispositivo, que estabelece um critério específico em relação aos aposentados. O último a votar foi o presidente interino do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski. Se trata efetivamente de uma gratificação de natureza pró-labore faciendo, mas apenas a partir do momento da efetiva avaliação ou da realização do primeiro ciclo.
Até este momento, ela será uma gratificação de natureza genérica, extensível, portanto, aos aposentados. Na sequência, a Corte iniciou o julgamento do recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Norte, que questiona uma decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, que determinou que os vencimentos de uma servidora fossem convertidos em unidade real de valor, conforme o Plano Real implantado em 1994. Segundo a Procuradoria-Geral do Estado, essa decisão judicial resultaria em prejuízo de 15 bilhões de reais aos cofres do Estado. Pois é, essa última referência que o Adilson Marcelari fez foi justamente que na sessão da quarta-feira foram apresentadas as sustentações orais e antes o relatório e o julgamento, assim, do recurso extraordinário 561.836 começou na quarta e continuou na sessão da quinta-feira, como veremos daqui a pouco. Antes, vamos falar da decisão efetiva tomada na sessão plenária da quarta-feira. Karina, vamos começar até com um termo específico que foi usado, que é central nesse debate, que é o que é pro labore faciendo. Essa gratificação que os ministros estavam decidindo se seria extensível ou não aos aposentados e aos pensionistas, uma das alegações é de que ela somente deveria ser efetivamente paga aos servidores diante do trabalho realizado, pro labore. Se os inativos e os pensionistas não trabalham mais, eles não teriam direito a essa gratificação. Então, o que os ministros acabaram decidindo? Enquanto não houver o que se denominou do primeiro ciclo de avaliação, ou enquanto não for feita uma avaliação desse desempenho de cada servidor de forma individualizada, a gratificação, aqui no caso, seria genérica. E, portanto, conceder essa gratificação apenas aos servidores que estão trabalhando da ativa e não possibilitar essa gratificação aos pensionistas e aos aposentados seria uma atuação ou uma disposição absolutamente discriminatória, ofensiva ao princípio da isonomia. No entanto, se essa gratificação deixa de ser genérica e após a avaliação ela passa a ser individualizada, levando-se em consideração o trabalho e esse desempenho do servidor, portanto, uma gratificação pro labore faciendo, aí não seria mais extensivo aos inativos, aos aposentados e aos pensionistas. Então, nesse ponto, os ministros relembraram até um outro julgamento em que eles consideraram que, sendo gratificações genéricas, são extensíveis aos pensionistas e aos aposentados. Sendo uma gratificação individualizada, já nessa semana com essa decisão, individualizada, não mais genérica, caberia apenas a esses servidores da ativa, excluindo-se, portanto, pensionistas e aposentados. E, portanto, qual foi a decisão que tem repercussão geral? Acabaram mantendo a decisão do juizado, na verdade, da Justiça Federal, nesse caso, e acabou-se negando o provimento, portanto, ficando vencido apenas o ministro Teori Zavascki. Então, em havendo a avaliação individualizada, a gratificação deixa de ser genérica, passa a ser pro labore faciendo e aí, assim, extensível apenas aos servidores da ativa. Não sendo realizada esse primeiro ciclo avaliativo, a gratificação deve ser estendida também a pensionistas e aposentados. Repercussão geral, portanto, neste caso, semelhante ao que aconteceu, portanto, naquele julgamento que, como dissemos, começou na quarta-feira com a apresentação do relatório e, posteriormente, as sustentações orais pertinentes à ação e sendo retomado o tema na sessão plenária da quinta-feira. Os ministros declararam inconstitucional, neste caso, uma lei do Estado do Rio Grande do Norte que tratava da conversão salarial dos servidores na época da implantação do Plano Real. E, com isso, foi mantida a decisão do Tribunal de Justiça que determinou que uma servidora, especificamente no caso da ação, tivesse direito à compensação de quase 12% do salário. Como já dissemos, repercussão geral reconhecida, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela tem de ser seguida por todos os tribunais do país. Mas o índice de correção para cada servidor deve ser analisado individualmente. Vamos ver. Durante a sessão desta quinta-feira, os ministros deram sequência ao julgamento do recurso extraordinário do Rio Grande do Norte, que questiona uma decisão do Tribunal de Justiça que converteu os vencimentos de uma servidora para a unidade real de valor, conforme o Plano Real, implementado em 1994. No primeiro momento, o relator, ministro Luiz Fux, negou o pedido, mas após o voto de outros ministros, o relator reajustou o voto para acolher parcialmente o pedido.
sentido. Para o ministro Luiz Fux, é indevido qualquer compensação, com futuros reajustes na remuneração dos servidores. A análise dos autos revela a inequívoca assertiva de que é correto vedar, esse é o objetivo do recurso, vedar a compensação do índice de conversão de 11,98 pontos com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos, porquanto o pagamento desse índice não ostenta o caráter de aumento, mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão monetária calculada indevidamente. Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória da carreira, como ocorreu com o Poder Judiciário. O meu voto coincide exatamente no seu conteúdo com os votos que estão dando parcial provimento. Eu acompanho o relator, mas dei essa fundamentação, de modo que talvez seja mais adequado mesmo eu também me alinhar pelo parcial provimento. Pois presidente, eu proponho isso, que o meu voto seja de parcial provimento nessa linha. Pois não. Eu tenho a impressão que nós estamos falando a mesma coisa e, apesar da contrariedade, todos têm razão. Pelo seguinte, no item 5 da minha emenda, eu digo assim, o término da incorporação na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad eterno de parcela de remuneração para o servidor público. Está dito no meu voto. E Vossa Excelência, então, não se animaria a dar provimento parcial para que isso ficasse bem esclarecido? Nós estamos de acordo com relação a isso. Aceitando a ponderação de Vossa Excelência, como no meu voto há explicitamente essa afirmação, mas eu não fiz essa leitura mais preocupada com a extensão do acórdão recorrido, eu, mantida essas premissas, eu acho que se a Corte, no seu todo, tem que computar os votos, entender que a parte dispositiva deve ser de dar provimento parcial. Ministro Fux, presidente, eu acho que a questão terminológica é o menos importante. Eu acho que a gente pode perfeitamente dizer que está dando provimento parcial. Isso. A questão central é estabelecer o que pode ser compensado, porque senão nós vamos transferir o problema para a execução. Não, eu ponho aqui, ministro Barroso, o tempo da incorporação na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad eterno de parcelas de remuneração. Se todos estiverem de acordo com esta... Se todos estiverem de acordo com esta proposição, tanto faz provimento, pode ser provimento parcial. Eu acompanho também o relator nesse reajuste, incorporando todas as manifestações que foram feitas para esclarecer bem a matéria, e também dou provimento parcial. Os ministros declararam inconstitucional a lei do Estado do Rio Grande do Norte, com a alegação de que ela é incompatível com a Constituição Federal. Os magistrados entenderam que a servidora do Rio Grande do Norte tem direito à compensação de 11,98% nos vencimentos, em razão da conversão monetária. Por unanimidade, deram provimento parcial ao recurso extraordinário, declararam incidentalmente a inconstitucionalidade da lei local. Quanto à DPF, que está pautada aqui, de número 174, a Corte entendeu que ela estava prejudicada também por unanimidade. Bom, vamos então verificar como é que foi, particularmente, essa decisão da inconstitucionalidade, Karina, porque foi declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da lei do Estado do Rio Grande do Norte. Fatiando o assunto. O que acontecia aqui? Tratava-se de um assunto sobre sistema monetário. Nós tínhamos uma lei federal que convertia o cruzeiro real em real, e aí criando a unidade, a URV, e a lei do Estado do Rio Grande do Norte, ela tinha uma outra lei criando também a forma dessa conversão. E aí os ministros acabaram decidindo que essa lei do Estado do Rio Grande do Norte não poderia legislar sobre essa matéria, porque sistema monetário é matéria que compete exclusivamente, na verdade, diz a Constituição, privativamente à União tratar desse assunto. Como ela tratou da matéria e, de acordo com os ministros, o acórdão
vinha decidindo nesse sentido, do afastamento da aplicação da lei estadual, eles decidiram nesse recurso extraordinário, portanto, que essa lei do Rio Grande do Norte, essa lei estadual, que versava sobre essa forma diferente de conversão da moeda, era absolutamente inconstitucional. E, com isso, acabou julgando também uma outra ação que estava na pauta, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que atacava justamente essa lei do Estado, para entender que ela seria também inconstitucional, acabou julgando prejudicada. Por quê? Se no recurso extraordinário já houve a declaração incidental dentro do processo da inconstitucionalidade da lei e a lei era o objeto da ADPF, a ADPF, portanto, restou prejudicada, não havendo objeto, não havendo o que ser julgado, porque já decidido em sede de recurso extraordinário. Lembrando que a Unidade Real de Valor, a URV, ela foi instituída em 1994 exatamente como forma de transição para o real. Voltando a um número que foi citado no início do nosso programa de hoje, Karina, houve um levantamento no sentido, e foi mencionado isso, inclusive no plenário, 10 mil ações na Justiça aguardavam exatamente esse julgamento, exatamente para que fosse dado um norte pela Suprema Corte e aí, então, agora possa haver a determinação pelos judiciários em todo o Brasil para a finalização destas ações neste entendimento que teve a Suprema Corte. O provimento desse recurso extraordinário ele foi parcial. Os ministros entenderam que deveria ser explicitado e, portanto, um parcial provimento desse recurso extraordinário para dizer que o índice, na verdade, nesse recurso extraordinário alegava-se um índice que deveria ser aplicado como forma de, na verdade, para reajustar essa remuneração dessa servidora. E esse índice, os ministros discutiram, somente poderia ser aferido, no caso dos servidores, na fase da execução, né, o que eles denominaram na fase da liquidação de sentença, porque o que se chama, na verdade, o momento do reajuste da sua remuneração varia de cada uma das carreiras. Então, esse reajuste, esse percentual, deveria ser analisado de acordo com a lei que fizesse esse reajuste, que, portanto, somente na fase da execução é que poderia ser aferido. Então, eles afastaram o índice, que foi aplicado aqui no caso concreto, para fins de repercussão, e nos demais servidores que tenham também esse direito, né, do valor, na fase da execução, o índice deve ser calculado. Karina, no caso específico, citamos essa curiosidade também, esse julgamento ele começou, na verdade, na quarta-feira, quando tivemos a apresentação do relatório do ministro Luiz Fux, posteriormente, na mesma sessão, as sustentações orais e o julgamento continuou na sessão da quinta-feira com o voto do ministro relator e os votos dos demais ministros, chegando-se a esta decisão. Ao final da sessão da quinta-feira, nós tivemos um procedimento semelhante que foi em relação a uma ação penal. Também tivemos a apresentação de relatórios, sustentações orais e a ação volta para julgamento na próxima semana. Nós tivemos o início, então, do julgamento de uma já sentença final, né? Os ministros vão decidir se condena ou se absolve um deputado federal que está sendo acusado pelo Ministério Público de propaganda eleitoral indevida, que é um crime previsto no Código Eleitoral e que ele teria, no dia das eleições, concedido uma entrevista a uma emissora de rádio local e teria indicado alguns nomes para serem votados, inclusive o seu, e que isso, de acordo com o Ministério Público, seria uma propaganda eleitoral vedada pela própria legislação. E aí os ministros devem se debruçar sobre os fatos e as provas já foram colhidas e verificar se houve mesmo o delito praticado e condenar o deputado federal ou absolvê-lo se os ministros não se convencerem dos argumentos e das provas que foram trazidas. Mas isso tudo a gente só vai poder analisar, só vai poder ter a certeza na semana que vem, quando então o ministro Luiz Fux, relator dessa ação penal, deverá retomar a sessão com o seu voto para decidir se condena ou se absolve o deputado federal. E só para reforçar exatamente, a Karina fez essa referência ao fato de que já é em termos de condenação, porque já é uma ação penal. O inquérito antes, a denúncia apresentada foi aceita, transformou-se aquele inquérito em ação penal e agora estamos em pleno julgamento da ação penal, perspectiva, portanto, de acompanharmos ao vivo na próxima semana, portanto, já com encontro marcado, né, Karina? Encontro marcado na quarta e na quinta-feira, ao vivo, no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue aqui na TV Justiça.